Bom, vamos lá, vamos gravar então a segunda parte dessa aula de NIOS, não é? De espectroscopia por perda de energia de elétrons, né? Eu talvez tenha esquecido de mencionar, essa aula é da pós-graduação, né? Da disciplina de microscopia eletrônica 2, tá? Que é só a parte de microscopia eletrônica de transmissão ao longo do semestre inteiro, né? Do nosso PPG-100, nosso programa de pós-graduação. Então vamos lá. Tem uma abertura, né? Uma abertura que limita aqui, né? O ângulo na entrada do detector de íons, né? Então é o feixe transmitido, não é, que vai para o espectrômetro, né? De íons. E o que essa abertura pode limitar, né? Para que ela serve também? Que a gente tem aquele efeito, dependendo da espessura da amostra, quanto maior a espessura da amostra, a gente vai ter o efeito chamado de beam broadening, né? Que seria o espalhamento, né, daquele diâmetro do feixe que entra na superfície da amostra, e quanto maior a espessura, mais o feixe vai espalhar lá na saída, na parte inferior da amostra, né? Então, quanto mais fina também é a amostra de íons, é melhor, porque acaba minimizando esse efeito de beam broadening. Mas a própria abertura, né, na entrada do detector de íons pode ajudar também a minimizar, né, ou até a cortar, selecionar essa região do feixe, né, que já foi espalhada, né, que já foi, vamos dizer assim, aumentada ao longo dessa transmissão aqui pela espessura da amostra, certo? Então, tem essa função também, essa abertura da entrada do detector de íons. Comparando agora os espectros, né? Eu mencionei para vocês que o espectro de EDS, aqui ele não está sendo mostrado inteiro, né, no eixo X, que seria a parte da energia aqui dos fótons característicos, né? Que vai de 0 até, não só até 8.000, mas vai até 20.000 keV. Desculpa, vai até 20.000 eletronvolts ou até 20 keV, certo? Então tem um errinho aqui também, não é? Porque ou é de 0 a 8.000 eletronvolts ou é de 0 a 8 keV. E aqui está 8.000 keV, algo que me levou aí a me induzir ao erro, né? Então, esse seria um espectro característico de EDS, onde a gente tem tipicamente os picos, né? Então, pico do alumínio, aqui camada K, dos elementos leves, né? Só tem camada K, carbono, oxigênio, né? Sódio, silício e enxofre. Já o ferro aqui já seria a camada L, né? Então, a camada L do ferro está aqui em cerca de 0,7 kV, ou 720 eletronvolts, se eu não me engano, né? E a camada K do ferro está aqui, 6,4 kV, ou 6.400 eletronvolts, e o pico de K-alfa, então, principal, e o K-beta. E aqui estaria o pico do K-alfa do manganês. Então, esse seria um espectro típico de EDS, onde a gente tem os picos, né, bem, uma distribuição gaussiana, mas picos bem intensos, e a gente vai integrar a área, então, abaixo desse pico, descontando, né, o ruído de fundo aqui, o background, que tem no espectro de EDS. Mas, comparativamente com o de íons, o background do espectro de EDS, ele é baixo, não é tão significativo assim. No caso do espectro de íons, não é? O espectro de íons, ele tem um background muito significativo, né? Então, essa extrapolação do background, remover o background para poder integrar o sinal, né? Da integral abaixo da borda, não é? Dentro dessa borda aqui do sinal de íons, é um dos segredos da técnica, né? Quanto melhor a gente puder extrapolar e subtrair o background, melhor vai ser a detecção do sinal da borda de cada elemento. Então, para uma amostra fina, não é? A gente quer que aqui seria, então, o I0 seria a intensidade do pico zero loss, que é o transmitido, não é? E a gente quer uma amostra fina o suficiente, que mais ou menos a conta é que a espessura dela seja, da amostra, né, de cada material, seja mais ou menos 1/3, não é? Do lambda. E o lambda é um parâmetro que agora tá me fugindo o nome aqui, mas é aquela capacidade, quanto que o elétron vai atravessar, não é? Vai percorrer pela amostra sem sofrer um primeiro espalhamento. Então, o lambda é o mean free path, que seria o caminho livre médio. Então, a espessura ideal da amostra de íons é 1/3, mais ou menos, então, do lambda.
Então, se o lambda, por exemplo, o carbono for de 300 nanômetros, uma amostra boa para íons, a base de carbono seria uma amostra de 100 nanômetros de espessura no máximo, não é? Já para o alumínio, se uma amostra boa é de 100 nanômetros de espessura, desculpa, o caminho livre médio é de 100 nanômetros, uma amostra boa de íons para o alumínio seria de 30 nanômetros. Agora, quando a gente vai para elementos pesados, ferro, cobre, ouro, se for uma amostra boa, seria da ordem de 60 nanômetros de espessura, não é? Com o caminho livre médio dessa ordem. Aí uma amostra boa para isso seria de 20 nanômetros, né? E para o ouro, se a amostra fina tem 30 nanômetros, que o caminho livre médio também é dessa ordem, aí para isso teria que ser uma amostra ainda mais fina, de 10 nanômetros. Então, quanto mais pesado o elemento em número atômico, mais fina tem que ser a amostra para análise de íons ideal. Qual que é a amostra numa condição ideal de íons? Quando a gente capturar um espectro de íons, vai aparecer o pico zeruloso transmitido e um único pico do plasmon, né? Do chamado plasmon, tá? Então, quando aparecer um único plasmon, é um sinal que a amostra está numa espessura boa, ideal. Agora, se a amostra começa a ficar cada vez mais espessa, aparece não só um primeiro plasmon, mas um segundo, e às vezes pode aparecer até um terceiro. E isso é um sinal que a amostra já está muito grossa. Qual é a implicação disso, então? Não é que é impossível realizar a análise, mas o background, né, ele vai ficar cada vez mais intenso. Então, quando a gente observar a borda em meio a esse background com um ângulo muito alto, né, uma inclinação aqui muito alta, fica cada vez mais difícil da gente fazer a extrapolação correta para remover o background e poder detectar o sinal da borda mesmo né, do elemento. Enquanto que numa amostra fina o suficiente, próximo do ideal, a gente tem uma inclinação aqui baixa, não é, do background, que muitas vezes vai coincidir com a continuidade aqui da borda, né, que é sempre o final do sinal aqui da borda, acaba servindo de background para o próximo elemento, para o elemento seguinte. A gente vai ver exemplos disso daí aqui para frente, tá, nos próximos slides. Então, a gente pode perceber que a espessura da amostra, né, para análise de íons uma questão assim chave, né? Tá? Pode ser um problema. Se tiver uma amostra muito grossa, você pode nem iniciar a análise de íons. Para análise de transmissão convencional, você precisa de uma amostra relativamente fina já. A gente fala 100 nanômetros de espessura. Se a amostra não estiver fina o suficiente, você nem começa a análise de transmissão, né? Você tem que transmitir os elétrons pela amostra para poder começar a análise. E no caso do íons é ainda pior, não é? Você pode ter uma amostra transparente ou feixe de elétrons, mas se ela não for fina o suficiente para o íons, você pode nem começar a análise de íons. Então não basta ela ser transparente ao feixe de elétrons. Tem essa questão aí de ter uma espessura de 1/3 do lambda, que é o caminho intermédio, não é? O mean free path. Bom, e aqui nós temos, vamos dizer assim, os estados aqui de energia, né, de cada camada de energia. Então, o núcleo estaria aqui na parte inferior aqui do gráfico, né, como referência. Teríamos, então, camada K, L, M, não é? Vamos chegando, então, para camadas cada vez mais externas das nuvens eletrônicas, não é? E até chegarmos, então, na energia de Fermi, não é? Onde a gente vai ter os estados aqui totalmente ocupados, né, esses field states. E aí a gente tem, não é, a banda de condução e banda de valência. E aí a gente vai ter os estados não ocupados, não é? E a energia de valência, certo? E aí, se a gente for olhar, isso aqui é o lado esquerdo aqui do gráfico, se a gente for olhar do lado direito, a gente tem, não é, uma variação aqui nesse gráfico que é a chamada densidade de estados, né? Que é dado em electron volts também, que seria esse termo aqui chamado de DOS. Então, o Wills é interessante porque ele consegue mapear também essa chamada densidade de estados, não é? E ele conseguiria, então, medir a energia de Fermi em condições bem específicas. É lógico que não é algo tão simples assim, mas o Wills tem essa capacidade de analisar esses parâmetros aqui, ou até propriedades do material, não é? E os chamados core laws, né, ou os core states, são a energia de cada casca, não é? Então, para alguns elementos muito leves vai ter só camada K, e os mais pesados podem ter K, L, e os super pesados, né, com maior número atômico da tabela periódica, vão ter camada K, L e M, né? E assim por diante. Então, todos esses sinais aqui vão ser passíveis de ser detectados no espectro de íons. Então, aqui a gente tem um espectro de íons bem característico mesmo, não é?
é para um óxido de níquel, né? É um material que foi analisado aqui, onde foi coletado o espectro. Então, a gente vê como a característica é bem diferente do espectro de EDS, né? Onde a gente tem um pico que é praticamente simétrico, uma distribuição gaussiana. Aí, por isso que a gente não fala em pico para o Wills, porque ele é assimétrico, né? A gente fala em borda. Então, o que vale é onde inicia, né, o desvio da energia, ou o desvio aqui do espectro, em relação ao background, porque a gente tem uma exponencial, né, que descreve essa curva aqui do background, do ruído de fundo do Wills, e quando há esse desvio brusco, então, do gráfico, da curva, é onde a gente enumera, né, onde a gente mede, então, a borda característica de cada elemento, certo? A gente vai reparar também que na região, né, de baixa perda de energia, onde a gente tem os plasmons, não é, ou os elementos muito leves, a gente tem na ordem então de 0 a 200 eletronvolts a contagem normal aqui, não é, do fundo de escala. Então nós estamos em 70.000. É um sinal bem alto, então, o pico zero loss, não é, que é o feixe transmitido, onde nós estamos trabalhando aqui com os estados, né, não ocupados, ou a parte do vácuo, né, é o elétron que passou por entre os átomos, então ele não tem nenhuma perda de energia zero, esse é o feixe transmitido, ou chamado zero loss. Tem uma intensidade bem alta, vê que passa e muito lá dos 70.000, né, de contagem. E aí começam os plasmons, não é? Os plasmons já começam as bordas de elementos, pode ser, por exemplo, aqui nesse caso, a camada M, não é? Do níquel, certo? Que é um elemento já relativamente pesado, então ele mostra a camada L aqui, que fica em torno aqui de 800 e poucos eletronvolts, né? Então essa seria a borda do níquel, camada L. E aparece a borda do níquel também, camada M. Como é um óxido, né? De níquel tem também a borda do oxigênio, que é só camada K, e a borda do oxigênio, camada K, é 532 eletronvolts. Então fica localizado aqui, não é? Bem característico a borda do oxigênio. Mas a gente pode reparar que da região aqui de 200 até 1000 eletronvolts, não é? Há uma multiplicação aqui do fundo de escala, não é? Então a gente multiplica por 100, ou seja, dá um zoom aqui na borda, desculpa, no fundo de escala aqui em Y, para poder ressaltar bem a região onde ficam as bordas, os core laws, né, de cada elemento específico, aqui no caso o níquel, camada L, e o oxigênio, camada K. Então, vê como o sinal dessas bordas de Wills, ele é muito sutil, né? Ele é muito sutil. Se a gente não fizesse essa multiplicação do fundo de escala aqui, multiplicasse por 100, ou desse um zoom aqui na escala Y, para poder observar, seria muito difícil de observar na escala normal esse sinal. Ia ser algo mais sutil ainda. Então, sempre precisa ressaltar bastante a escala Y para poder observar essas bordas características de cada elemento. Então, a gente sabe lá que a camada K, não é? Seria a mais interna lá, próxima do núcleo, né? O núcleo estaria agora aqui na parte superior desse gráfico. Aí a gente teria a banda condução, banda de valência. E as camadas L e M, não é? No caso do níquel, seria a camada mais externa, seria a M. Tá bom? Então é isso. Esse seria o espectro característico, então, de uso, aí no caso do óxido de níquel, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? Que somente os estados não ocupados que podem ser, né, que são possíveis, vamos dizer assim, né? E a distribuição de energia, né, do feixe de elétrons nos diz bastante, né, em relação às transições. Então, a gente consegue medir o nível de Fermi, não é? Consegue medir o band gap em semicondutores e também o que é talvez o mais geral, de maior interesse com o Wills, que é medir esses níveis de caroço, que a gente fala que são as bordas características da camada K, L e M, e assim por diante. Então, a gente consegue, através de determinar a composição química da amostra. A quantificação não é tão simples assim quanto no EDS, mas é possível fazer quantificação também através de Wills, bem mais trabalhoso, que a gente precisa fitar cada um desses backgrounds aí, que são polinomiais, na verdade, né? São exponenciais, são polinômios, e a gente precisa fitar muito bem esses backgrounds para poder fazer a quantificação de um determinado elemento, né? A gente consegue medir transições óticas também e a densidade local dos elétrons, né? Ou aquela DOS lá, densidade de estado, né?
density of states, certo? Comparando, então, o que é mais interessante no WILS, né, quando comparado com o EDS. O EDS, ele só faz a medida da composição, né, de uma região da amostra ou de uma fase, né, de um precipitado bem pequeno. Então, o EDS não tem sensibilidade aos diferentes estados químicos, diferentes tipos de ligação química, né? Já o WILS, ele pode medir a composição química e essa função de elétrica ou a densidade de estados, né? Caracterizar até o tipo de ligação química, né, que a gente tem para um mesmo elemento, tá? Graças à resolução muito melhor que o WILS tem. Pode ser da ordem de 1 eletronvolts, enquanto o EDS é 125 eletronvolts, né? Então, o EDS tem uma baixa eficiência, principalmente para elementos leves, né? Às vezes você precisa de um maior tempo de contagem para poder obter resultados melhores para o EDS. Mas tem uma eficiência muito boa para elementos pesados do EDS. Já o WILS, ele é muito eficiente, vamos dizer assim, para quase todos os elementos. A contagem dele é muito rápida, não é? O sinal ele é sutil, mas a contagem é rápida. E no caso do WILS, como eu já havia mencionado, né, ele tem uma performance ruim para determinados elementos de alto número atômico, tá? Então, outra desvantagem é que o EDS tem uma resolução da ordem de 120, 125 eletronvolts, e o WILS tem uma resolução em energia muito menor e muito melhor, né? Que pode ser de 1 eletronvolt, ou se tiver um monocromador, né, que vai filtrar vamos dizer assim, a energia dos elétrons, se tiver um monocromador, vai diminuir muito, não é? O energy spread, que seria o espalhamento de energia. Então, diminuindo bastante, a gente pode chegar até 0,1, por exemplo, de resolução de energia no WILS. E pode ser vamos dizer assim, bem local, né? Enquanto que no EDS a gente tem uma zona de excitação, enquanto que no WILS a gente pode pegar sinais bem localizados nesse espectro de energia aí. E aqui, para finalizar, então, o tempo aqui que já está quase acabando, são os tipos de bordas que a gente tem no WILS. Os tipos de bordas, né, características, elas são, vamos dizer assim, classificadas. Essa é uma outra diferença também com o EDS, porque o EDS a gente tem os picos basicamente todos na mesma geometria, assim, é uma gaussiana só, não é? Já no WILS, não. Dependendo do elemento, ele tem uma borda mais favorável, né, e outras que podem ser mais desfavoráveis. Então, no caso do carbono, por exemplo, tem esse tipo de borda aqui, que seria edge em inglês, né? De sawtooth, que seria a borda do dente de serra, né? Esse desenho característico de um dente de serra. Então, aqui tem o background, né? E a borda característica, por exemplo, do carbono, que é um ótimo exemplo, que a energia está em torno ali de 280, não lembro se é 288, né? A borda do carbono, né? Então, é o melhor tipo de borda, né? Então, todos os elementos mais leves que têm esse tipo de borda aqui de dente de serra, é a melhor a ser analisada, porque é muito fácil você fazer o fitting aqui polinomial e extrair só o sinal da borda do elemento mesmo, né? Aí tem as chamadas Low Energy Edge, essa borda, por exemplo, seria a borda do estanho, né? A camada N, que fica numa baixa região de baixa energia aqui, né, de low loss, né, ou low energy edge, como é caracterizada, e aí ela tem também um desenho muito favorável para poder ser caracterizado, né, e fazer uma análise, então, da borda de estanho, né, no caso do óxido de estanho. Aqui, aí as outras duas de baixo que já não são bordas favoráveis, que são as chamadas delayed edge, que são bordas que elas não são tão sharp, assim, tão intensas. Elas são simplesmente uma variação curva, assim, bem gradativa, não é? Como é o caso, por exemplo, do enxofre, e aqui eu não tenho certeza, mas parece ser o polônio, tá? Que é um elemento bem pesado também, de número atômico muito alto. Então, eu vi que o problema não é só com elementos de alto número atômico, não, né? No caso aqui do enxofre, a gente tem também uma borda que é um elemento leve e é uma borda extremamente desfavorável aqui. Então, aqui a chance de você cometer algum erro, tanto na análise do elemento, por exemplo, no mapeamento do elemento aqui através de um tipo de análise que eu vou chamar que é imagem filtrada em energia, né? Seria EFTEM, seria Energy Filter TAM, né? Seria a microscopia eletrônica de transmissão por imagem filtrada, que é um tipo de mapa que dá para fazer também através de WILS, bem particular do WILS, aliás,
pode ser que a gente cometa assim algum engano aqui, ou a análise ou esse mapeamento não seja o melhor possível, assim como a quantificação também. Quando essas bordas são desse tipo aqui, né? Delay edge, que seriam bordas, como é que se diria? O delay seria um atraso, né? Bordas com esse atraso, assim, tá? Então, é isso, basicamente, que a gente pode ver nas bordas, né, dos espectros de uso, as bordas características, tá? Então, só para finalizar esse bloco aqui, então, depois eu continuo daqui também, teria o zero loss, o pico característico, né, do feixe transmitido, não tem perda de energia zero, né, a gente pode calibrar até o espectro através dele, é uma ótima referência. Depois tem a região de low loss, não é? Que seria de 0 a 100 eletronvolts, mais ou menos, e aí teriam os plasmos nessa região de baixa energia, não é? Que a gente pode analisar também os elementos através dos seus plasmos, não é? E depois teriam os core loss, que seria acima de 100 eletronvolts, não é? E aí teria a borda, desculpa, o background, e para poder fazer o fitting do que seria a borda mesmo do elemento, a gente tem que fitar através de um polinômio, né? Esse background e remover ele, e o sinal mesmo do elemento seria só essa região em cinza escuro aqui. E aí a gente vai chamar de essa chamada ionization edge, né? Que seria uma borda de ionização, e tem essa parte inicial da borda, né, de um core loss, por exemplo, camada K, de um elemento leve aí, e aí teria essa parte, né, de estrutura fina, né, próxima da borda, que é bem no início da borda, e depois a extended fine structure, que seria a estrutura fina estendida, não é? Então, o Wills pode se correlacionar também. Agora eu precisava lembrar qual é a técnica que é muito comum em síncrotron, né? Que eu não me lembro agora se é o EXAFS ou é a chamada técnica de Chanis, tá? Mas enquanto eu fizer essa pausa aqui, eu dou uma confirmada. Que o interessante é que o Wills também, através desse tipo de sinal aqui do Near Edge e o Extended Fine Structure, a gente consegue correlacionar esse sinal aqui de Wills, uma dessas duas técnicas de síncrotron aí, que também é uma técnica de análise de materiais. Tá certo? Então, na hora que eu começar o próximo bloco, aí, o bloco 3, a parte 3, eu já volto e recapitulo qual é dessas técnicas que a gente pode correlacionar aqui com o Wills. Tá bom? Então, eu vou terminando aqui esse segundo bloco, tá bom? E já já eu retorno, então. Obrigado, pessoal.